Bremer, sou formada em administração. Fui criada em Salvador, na Bahia, toda a minha vida. Na minha casa, quase todo mundo era artista. Minha mãe era bailarina, tinha uma escola de balé. Então a gente foi meio que criado num teatro, que era o Teatro Castro Alves. E o interessante é que, apesar da coisa lúdica do teatro, por outro lado tinha a disciplina do balé, né? Tinha horário para chegar, a roupa tinha que ser certinha, não podia estar suja. Então a gente tinha uma disciplina de um lado e, ao mesmo tempo, toda essa questão lúdica do que tudo era possível, que a arte sempre permite, né? Enquanto a gente tinha essa influência de minha mãe muito forte na questão das artes, o meu pai, ele era um executivo de uma empresa, ele trabalhava no polo de Camaçari e ele também nos levava no trabalho dele. Então, desde muito pequena, eu visitava a planta e ele era engenheiro civil, só que ele construía as indústrias. Eu acho que esses dois momentos da minha vida são extremamente importantes para a profissional que eu sou hoje, porque toda a parte do balé, toda essa parte de se apresentar, de falar em público, de se comunicar, que eu aprendi naquela época, a mim são muito valiosos. Talvez essa liberdade de você escolher o que você gosta tenha sido mais importante do que a influência entre a questão de business e arte. Tanto que meu irmão acabou virando músico e eu tenho uma irmã que é bailarina profissional e a outra arquiteta. Só eu que acabei derivando para essa área mais de negócios. Desde cedo, e aí era uma coisa muito do meu pai, ele sempre ensinou a gente a andar pelas próprias pernas. Ele sempre dizia, esse aqui é o primeiro que eu vou te dar, mas daqui pra frente por sua conta. E eu comecei a fazer administração, eu passei na faculdade de administração em Direito. A gente via muito falar sobre a TEL, sobre a delegação, sobre a confiança no homem, sobre reinvestir os resultados aplicados. Aquilo tudo era muito moderno, era muito vanguarda. Acho que todo jovem, né, que estivesse na faculdade na Bahia, há 20 anos atrás, o sonho da vida de qualquer um era trabalhar na Odebrecht. E era o meu sonho trabalhar na Odebrecht. E eu tentei algumas vezes, algumas entrevistas que não deram certo. E uma vez eu consegui um trabalho na holding da empresa, que era a Kiep. Então não era a Odebrecht propriamente dita, mas era a Kiep. E foi aí que eu comecei a trabalhar lá, na contabilidade, fazendo consolidação de balanço e tudo mais. Mas não foi o meu trabalho definitivo, não foi minha porta de entrada, porque eu estagiei 1 ano e meio lá, e aí 3 meses depois que eu fui contratada, decidiram acabar com o escritório da Kiep, acabar a Kiep como empresa, e aí ia ser transferido para um escritório de contabilidade que ia fazer a parte que eu fazia. E esse escritório me convidou para ir, mas para mim era uma frustração muito grande não ser Odebrecht. Então eu não queria ir. E aí eu disse assim, então eu vou viajar, vou morar, minha irmã morava nos Estados Unidos nessa época, eu disse, vou morar nos Estados Unidos com a minha irmã. Passei um tempo lá aprendendo inglês, fiquei com ela e depois na minha volta, essa mesma pessoa tinha criado uma empresa muito maior e me convidou para trabalhar de volta nessa empresa. Então foi muito legal ter deixado essa porta aberta, mas também ainda não era Odebrecht. E aí logo depois essa empresa pediu autofalência e aí de novo eu estava sem trabalho. E aí nesse inteirinho, meu professor de faculdade, João Cox, que trabalhava aqui na organização, e ele, na sala dele tinha assim 7 pessoas, na outra sala tinha 70, porque ele tinha uma fama terrível, que ele era muito difícil, que ele era muito duro. E aí foi ótimo, porque ele também acabou se aproximando muito, ficou amigo. E aí quando ele estava aqui em São Paulo, fez todo o processo de privatização da área petroquímica, ele era o financeiro daqui da empresa, ele me convidou, né, junto com um outro colega de escola, de faculdade, para trabalhar aqui numa empresa que tinha acabado de ser privatizada, do setor petroquímico, que era a Poliolefinos. E aí eu vim para São Paulo, fiz minhas malas e vim, e fiquei hospedada aqui na casa de uma amiga, porque eu fazia as contas com o salário que ele tinha me oferecido e realmente não fechava. Primeiro deu o quarto dela para eu dividir com ela, eu achei que era muito ruim, aí eu me mudei para o quarto da empregada, aí fiquei, né, morando lá, e aí eu estava muito incomodada, era tudo muito difícil. Eu liguei para meu pai, né? Falei, pai, isso aqui tá difícil aqui. Meu salário não dá, porque aí eu morava no seu apartamento, e aqui eu tenho que pagar condomínio, aluguel, não sei o que, eu recebo o mesmo salário, não dá para você me ajudar? E aí ele me devolveu, eu disse, olha, você nem me perguntou se você devia ir, você simplesmente me comunicou.
Então agora você conversa com o seu chefe para lhe dar um aumento, porque agora é por sua vez, por sua conta. Passou um tempo, eu fui negociar meu primeiro aumento de salário, que eu consegui, e foi muito bom, que foi aí que eu comecei a me mudar, fui morar sozinha, morar num apartamento, e depois eu fiz uma carta agradecendo a ele, que eu queria que ele soubesse, né, que eu reconhecia que naquele momento eu tinha virado adulto, e que foi a coisa certa que ele poderia ter feito. Vim pra cá, era 94, e a gente chegou, tinha muita gente jovem aqui, muitos dos meus colegas de trabalho hoje, e assim, muito CEO que tá aqui, muito LE, né? Chegou na mesma época que eu cheguei, e a gente, era todo mundo amigo, tinha poucas mulheres. E eu sempre acreditei muito em termos de trabalho, que quando você entra numa empresa que tem muita coisa para fazer, é uma chance maravilhosa, né? Porque você consegue muito rapidamente entregar algum resultado. E aí eu acho que a filosofia daqui foi se casando, porque eu era comprometida e as pessoas davam trabalho. Aí você entregava o trabalho, eles davam mais alguma coisa. E foi mais ou menos assim que eu comecei minha carreira na área financeira, porque a gente começou, eu era contas a pagar, eu fazia trabalho até de secretária, digitava contas a pagar, tudo. E aí do contas a pagar virou tesouraria, operação estruturada, né? E a empresa foi crescendo, foi se estruturando e eu fui crescendo junto. Eu tinha uma relação de longo prazo que eu fui construindo, né? Olhando o futuro, e toda vez que eu pensava, poxa, mas agora eu queria fazer uma coisa nova, aquela coisa nova acontecia. Então foi mais ou menos isso até o ano 2000, quando eu queria ter uma experiência fora. E aí eu tive um líder que me ajudou nessa época, que foi o Rui Sampaio, que ele falou assim, não, eu vou resolver isso, você vai viajar. E ele conseguiu uma oportunidade no Credit Suisse em Nova York, foi quando eu fui para Nova York. E essa experiência que ele me proporcionou foi um divisor de águas, porque viver no ambiente de banco de investimento em Nova York é uma coisa super agressiva. E não era fácil, tinha semana que eu não dormia um dia da semana. E quando você entra num esquema de trabalho muito, né, você fica sem tempo, né? O trabalho te engole. E eu sempre dizia, não é isso que eu quero. Acho que ter família, que ter filhos, que ter uma outra vida que não é trabalho, para mim era muito importante. Eu não queria viver só de trabalho. Não adianta ter vitórias se você não tem com ninguém para compartilhar essas vitórias. E mais ou menos foi na mesma época que eu conheci meu marido. Então eu conheci ele, eu comecei a namorar e fui morar em Nova York. Depois que eu voltei de Nova York, foi justamente quando a Odebrecht comprou a Copene e a gente estava tentando refinanciar a dívida de aquisição. No ano de 2001 teve as Torres Gêmeas. E aí no meio das Torres Gêmeas, quando elas foram derrubadas, o mercado acabou, o mercado financeiro acabou, então você não conseguiu alongar essas dívidas. E no ano de 2002 veio a eleição do Lula, que naquele momento, em função da mudança, o mercado viu como uma possibilidade de risco muito grande e teve uma volatilidade muito alta do câmbio. E naquele momento a Braskem estava em dificuldade financeira, a CNO também. Então, uma não podia ajudar a outra. Hoje a gente tem uma situação que se uma tiver, né, com alguma dificuldade maior, a empresa está tão consolidada que uma ajuda a outra. Naquela época não, era todo mundo sofrendo do mesmo mal. E aí foi passando o tempo, as operações que a gente foi estruturando foram dando certo, a gente deu uma pedalada, né? O cenário macroeconômico melhorou, Lula não foi o que o mercado esperava, veio um cenário de mais estabilidade, e aí a gente conseguiu fazer um follow-on, que era uma operação de equity, injetando capital na companhia, e aí arrumamos literalmente a vida. Foi um ano que a gente aprendeu muito, porque a gente aprende muito na crise. Aprende o que deve fazer e o que não deve fazer, sobretudo. Eu acho que ter passado os momentos difíceis, né, dentro da organização, ter vivido as dificuldades financeiras que a gente viveu, e olhar para trás e olhar os últimos 10 anos, é tão bacana ter vivido o pior dos mundos para viver, né, um momento de crescimento, um momento de criação de valor. Então, muitas vezes, as relações, as parcerias, mesma coisa que casamento, elas se fortalecem nos momentos difíceis. E aí depois que eu voltei para a Braskem, eu fico na Braskem, eu basicamente construí a minha carreira dentro da Braskem. Depois eu comecei a tentar engravidar
para mim foi uma coisa muito difícil engravidar. Eu tive que fazer tratamento, então os tratamentos eram complicados. Eu fiquei grávida em 2008, depois de algumas tentativas, e mesmo assim, a partir da sexta semana até completar a 12ª, sem levantar da cama. E um belo dia eu fui pro médico, no dia seguinte eu disse, olha, eu não posso mais ir trabalhar, só daqui a 2 meses. Desse dia em diante, parecia que eu não trabalhava aqui, ninguém me ligava, ninguém me incomodava. Então por 2 meses, parecia que eu não trabalhava e todo mundo me ajudou muito. Foi um trabalho em equipe, assim, eu me senti literalmente suportada aqui. E meu filho foi muito comemorado. No dia que o Matheus nasceu, tinha tanta flor no corredor que o bombeiro foi lá tirar as flores do corredor porque ficaram com medo. E quando eu voltei, depois desses 2 meses, que o médico me liberou, parecia que eu estava voltando para o trabalho que eu deixei de vir ontem. Então eu digo assim, que eu tenho aqui com essa empresa uma parceria, literalmente. E eu tenho muita gratidão por tudo isso. Não só eu tive a capacidade de me realizar profissionalmente, mas como pessoa. Então acho que isso não tem preço. Essa questão, de ser mulher e tudo, eu acho legal, eu sinto muito orgulho. Talvez seja inovador, talvez esteja uma ou outra pessoa que olhe diferente, mas eu acho que no fundo o que interessa é o conteúdo. Você está num ambiente de trabalho, ser mulher ou homem não deve fazer a menor diferença, desde que você saiba fazer o que qualquer outro faria. E talvez possa até ter demorado mais, mas também quando as coisas aconteceram, talvez eu estivesse mais madura, mais preparada, porque uma das coisas mais importantes que você tem na sua carreira, uma das coisas tão importantes, é a capacidade de decidir, Quem não tem delegação não decide, porque não tem responsabilidade. Até alguém que confia em você, te delega um assunto e você cria uma parceria e uma cumplicidade tal que você se sente responsabilidade por aquela ação e quer devolver aquilo feito. E aí você pode começar muito pequeno, coisas muito simples que vão fazer o quê? Que vão exercitar a sua capacidade de decidir. Até as coisas mais complexas, assim, gente, tem que decidir. É o que a gente tem na mesa, A pior decisão é aquela que não se toma. E acho que talvez consistência é uma palavra importante quando você constrói uma carreira. Eu sempre pensei um pouco nisso, não tive muita urgência, na minha carreira. Eu levei alguns anos, até para virar CFO da Braskem, eu levei alguns anos. Até para essa função que eu estou hoje, acho que foram 20 anos. Então, acho que foram literalmente os 20 anos que me colocaram onde eu estou. Então, acho que talvez essa é uma mensagem bacana para deixar para as pessoas que estão começando. A gente tem que ter tolerância na vida. Não é um dia para o outro, sabe? É uma construção. Ali você vai construindo suas entregas, sua imagem. Mas acho que a questão da tolerância, de você ter uma visão um pouco mais de longo prazo. Acho que isso em tudo na sua vida, Se eu fosse desistir de ter filho, porque eu tive muita dificuldade em ter, talvez eu fosse perder a melhor experiência que eu tive na minha vida, que é ser mãe. Então, se você tem comprometimento, se você tem entrega, você tem oportunidade. A oportunidade vem logo em seguida. Então, falar sobre os líderes é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gostava de escolher os líderes que eu ia trabalhar. Isso era uma coisa que era muito importante para mim. Acho que desde o primeiro líder que eu tive aqui, o Luiz Martínez, que hoje é meu amigo, e ele era um líder jovem. Não é fácil ser líder jovem, É muito difícil. Como é que você lidera alguém que é mais velho, mais experiente, sabe muito mais do que você? Michael Machado, que foi meu líder logo em seguida, que era um cara com uma formação fantástica, super bem preparado. O próprio João era um líder, João Cox, era muito inspirador, aquele cara que conseguia pensar em várias coisas que você não conseguia pensar. Eu acho que o Rui Sampaio, quando realmente sentou comigo e falou de vida e carreira. Até aquele momento, ninguém tinha falado comigo sobre vida e carreira. Ele me deu um horizonte de médio prazo, de formação, do que era importante eu aprender, que foi muito bacana também. Depois do Rui, o Ney Silva, que é um líder fantástico, delegava completamente as coisas para você. E é através do trabalho que se aprende, indo para a negociação, sentar na mesa
Então, o Paul Altite, que foi meu líder desde a criação da Braskem, não tinha nada que o Paul fizesse que ele não dividia o mérito disso com a equipe dele. E o meu último líder foi o Carlos Fadigas, né, que é o CEO da Braskem. Ele foi um daqueles amigos que eu conheci na hora que eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, né? A gente era parceiro, que eu acho que em determinado momento é isso que a gente se torna, né, do seu líder, aquele parceiro que quer que a coisa dê certo, né? E hoje Marcelo, né, que é aquele líder ano-luz, Marcelo Odebrecht, que tem uma capacidade, uma abrangência imensa e que está sendo um desafio enorme, né, ser liderada por ele, porque eu acho que você trabalhar como um líder inspirador é muito importante para a sua carreira. Porque o líder, ele consegue ver muito além do que você, ele consegue ver até onde você pode ir e ele te dá espaço para fazer isso. Qualquer coisa que você faz, né, na sua trajetória profissional, tem um monte de gente junto. Então, escolher esses parceiros, né, escolher esses liderados, trabalhar em equipe, valorizar o trabalho deles. Uma coisa que eu uso muito assim no meu dia a dia é onde é que você vai colocar sua energia. Você pode ficar aqui colocando sua energia pensando que os outros estão fazendo, que estão deixando de fazer, né, que A, B e C, né, foi promovido e você não foi, ou que A, B e C ganha mais que você, ou você pode pegar essa energia e colocar no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Então é isso.